Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo, eu sou o Custódio, e a gente está tratando esse tema aqui sempre com muito carinho para vocês, sempre com um convidado mega especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-lo, gostaria primeiro de convidar vocês a seguir a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal no YouTube, para toda vez que a gente tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é autor de 13 livros, publicado pelas maiores editoras do país, entre eles Fé no Inferno, pela Companhia das Letras, Biofobia, pela editora Record, Mastigando Humanos, pela Nova Fronteira e também pela Record. Descreve seu projeto literário como existencialismo bizarro, no qual mescla questões atemporais da literatura existencialista com cultura pop, sarcasmo e horror, e eu diria humor também, pelo que eu tenho acompanhado aí do seu trabalho, no bom sentido. Em 2003, ganhou o Prêmio Fundação Conrad Wessel de Literatura com seu romance de estreia. Em 2007, foi eleito um dos escritores jovens mais importantes da América Latina pelo júri da iFestival em Bogotá, que é a capital do mundo do livro. Puta reconhecimento, sem dúvida. Em 2021, foi finalista dos prêmios Jabuti e Oceanos e recebeu o segundo lugar no Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Além de escritor, é tradutor, roteirista e colabora em diversos periódicos. Seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao História Diversas, Santiago Nazarian. Obrigado pelo convite. Quero começar falando para o meu editor que eu fui obrigado a usar esses chifres. Entendeu? O Todd falou que eu só poderia participar se eu usasse os chifres. Eu falei, eu não quero, mas foi a pressão. Foi obrigado. Então essa culpa pode jogar em mim aí, porque realmente desde o momento que a gente começou a falar e que eu vi a live dele com o chifre, eu falei, não, a gente vai ter que gravar com chifre, porque isso é muito maravilhoso. O chifre é só para ocasiões especiais. Ah, então é por isso que a gente está aqui, não é mesmo? Ótimo, maravilhoso. Bom, para a gente começar aqui, só para aquecer o tema, você já escreveu muitos livros, né? 13 livros e tudo. Como que a literatura entrou na sua vida? Em que fase? Em que idade? Como que você se conectou primeiramente com a literatura e falou, esse é o meu mundo? Foi para mim inevitável, na verdade, porque a minha mãe trabalhou muito tempo em livraria, trabalhou na biblioteca José Mendel, que era uma biblioteca muito importante, biblioteca de livros raros. Meu pai é artista plástico, então eu venho de uma família de artistas que sempre teve livro em casa, sempre fui incentivado a ler, então não tem aquela coisa do que meus pais queriam que eu fosse médico, meus pais queriam que eu fosse advogado, eles queriam que eu fosse escritor. Eu tentei até fugir, eu fiz faculdade de comunicação, cheguei a trabalhar com publicidade, que eu achava que era uma forma de trabalhar com escrita, né? Ganhar dinheiro com escrita. Mas eu acho que esse lado as raízes falaram mais forte e eu acabei indo para comecei a publicar razoavelmente jovem, com 25, mas os primeiros livros eu escrevi com 20 e poucos, 21, 22. E como você falou, comecei a ler na Bio, eu comecei a publicar porque eu ganhei um concurso para romances inéditos, porque o prêmio era publicação. Então, assim que eu entrei no mercado. Maravilhoso. E um pouco na contramão, né? Até, acho que para nossa sorte, para sua sorte, para nossa sorte também, de ter você como escritor, que muitas vezes as famílias tendem a sugerir o contrário, né? E a gente já conversei com muita gente aqui que fala, não, mas você tem certeza que você quer ser escritora mesmo? Você quer fazer faculdade de letras? Você não quer tentar uma outra coisa, tipo uma indústria mais quente, né? Do ponto de vista financeiro, inclusive, também. Então, isso acho que é uma puta... É um caminho inverso, mas é um caminho foi muito importante, assim, para sua carreira, né? Eu tive isso, mas eu sinto que muita gente que se torna escritor tem a literatura como meio uma ascensão, uma forma de ascensão, de que nasci numa família humilde, meu pai era analfabeto, ou não tinha livro em casa, meu pai queria que eu fosse médico, queria, né?
eu vejo muito essa história de vida, né, entre escritores. E eu, ao contrário, né, como eu falei, eu venho de uma família de artistas, mas ao mesmo tempo eu sinto a literatura meio como uma maldição, sabe? Mas sempre tem essa coisa, a literatura salva, a literatura como uma ascensão, mas eu sinto meio que uma maldição que eu não consegui escapar, porque a minha mãe vem de família armênia, rica, fugiu de casa para casar com meu pai, que era artista, e por ter escolhido casar com um artista, ela meio que renegou a fortuna da família e tal. Então, para mim, na verdade, eu fiz faculdade de publicidade, comecei a trabalhar como redator publicitário. Então, na verdade, a literatura meio que foi mais uma maldição, em vez de uma ascensão financeira e tal, uma libertação. Foi mais uma maldição que eu não consegui escapar, que é um peso, assim, sabe? Mas para nossa sorte, que tá produzindo muita coisa boa, a gente vai já falar aqui do seu novo livro, que eu amei. Então, para nossa sorte, e você que se vire com esse problema, entendeu? Porque pra gente tá sendo maravilhoso. Eu já tentei exorcizar a literatura da minha vida, mas não consigo. Eu acho que não vai ter mais essa opção não, de verdade mesmo. Bom, você falou que o seu primeiro livro, né, saiu porque você ganhou um prêmio, mas quando você escreveu o primeiro livro? Você tinha que idade? De onde nasceu isso? Então, eu acho que veio muito dessa coisa de ter nascido com uma casa com muitos livros, né? Eu estava contando, minha mãe trabalhava com o livro e meu pai era artista plástico, e eles se separaram, eu tinha uns 2 anos, era muito pequeno. E aí minha casa era cheia de quadros do meu pai, né? Meu pai é pintor e tal, e de estantes de livros. E a cada ano minha mãe ia tirando os quadros da parede para dar o espaço a mais prateleiras, a mais estantes. Maravilhoso. Então, era uma briga das artes plásticas com a literatura. Quadro versus livro. E eu fiz faculdade de comunicação, daí comecei a trabalhar com publicidade e comecei a trabalhar como redator publicitário jovem, por total indicação da família, tinha um tio numa agência grande e tal. Mas eu comecei, eu acho que a força das raízes da família, minha mãe, meu pai, essa coisa da arte, né, da alta literatura, da arte, né, da arte elevada, foi me puxando. Eu me sentia muito que estava me prostituindo, escrevendo, sabe, frase para vender celular, para vender jornal, para vender leite, e eu falava, não, comecei aquele chamado selvagem, quero fazer arte, pensar em call to action de campanha, e eu tive aquele chamado selvagem, assim, eu quero fazer arte, eu quero fazer literatura. Então, com uns 23 anos, 24, eu larguei, eu trabalhava numa agência grande em Porto Alegre. Eu sou paulistano, mas eu estava trabalhando em Porto Alegre, na maior agência de Porto Alegre. E minha carreira inteira eu trabalhei em propaganda, também agência de propaganda. Até hoje eu trabalho. E eu larguei muito conscientemente. Assim, então sei bem do que você está falando. Quero escrever. Larguei, aí tinha uma grana já, porque eu trabalhava, sei lá, uns 5 anos em agência. E fiz mochilão na Europa, trabalhei de barman numa boate na Europa, depois voltei para São Paulo, não sabia o que fazer. Nessa época eu fiz várias coisas, assim, várias histórias que eu já contei em programa do jogo, contei várias vezes essas histórias. Eu trabalhei de barman num inferninho, que era um clube de sexo, que as pessoas iam para transar. Eu escrevia horóscopo, inventava todo o horóscopo, porque eu não entendo nada de astrologia. Eu fazia Genial. História de disque sexo, na época que os portais de celular eram todos portais de voz. Então eu criava histórias para as pessoas ouvirem pelo celular, histórias eróticas, pornográficas e tal. Então eu comecei quando eu resolvi largar a publicidade, eu comecei a fazer todos os tipos de bico para sobreviver, assim, para tentar pagar as contas com a escrita. Dava aula de inglês também, fazia tudo ao mesmo tempo, assim, vários bicos. E foi nessa época que eu ganhei o prêmio Fundação Caldo Verso, que dava a publicação do livro. Aí eu comecei a carreira, falei, tem um livro publicado, agora o que eu faço?
E daí o livro publicado, com um prêmio e tal, depois me chamaram para a primeira Flip, a Festa Literária de Paraty, e foi uma época que eu acho que os jovens escritores estavam muito em voga, porque a internet era basicamente escrita, não tinha ainda tanto tecnologia de vídeo, de áudio. Verdade. Então os jovens escritores, os blogueiros, eram uns influencers da vez. Exato. E eu dei a sorte de começar nessa época, apesar de eu não ser blogueiro, na época nem tinha blog, eu comecei nessa época e daí eu estava em evidência, saiu, assim, 3 meses depois de ter saído meu primeiro livro, eu estava na primeira Flip, estava em todos os jornais, depois fiz várias vezes o programa do jogo, Galisteu, fiz a Monique Evans na Rede TV, então eu dei essa sorte de começar, e daí com o livro publicado e com uma carreira com uma certa evidência, aí eu comecei a trabalhar com coisas correlatas à literatura, fazer tradução de livro, porque na época eu já tinha morado fora, tenho inglês fluente, comecei a fazer parecer, leitura crítica, escrever em jornal, então foi uma nova carreira que veio a partir dos livros. Muito legal. E o que de todos esses Santiagos, né, que viveram todas essas histórias que são maravilhosas, o que disso, dessas histórias, está hoje, ou já esteve em alguns dos seus trabalhos como escritor, ou estará ainda nos seus trabalhos como escritor? Porque é uma puta experiência, né? Trabalhar em lugares como você trabalhou, mesclar esse tipo de... todas essas profissões meio que ao mesmo tempo ali, não é todo mundo que consegue fazer isso, e eu acho que no final do dia você tem um bom caldo ali do que acontece nesse aspecto, né? Mas eu não sei se a inspiração funciona tanto assim, não. Até porque nas épocas que eu tô uma vida mais agitada, mais intensa, tô viajando eu quero mais viver do que escrever. Acho que às vezes o tédio alimenta mais do que a loucura. Adorei. Do que, né? Sim. Então eu não faço essa correlação direta de viver intensamente com escrever intensamente. Tanto que tem tanto escritor que tem uma puta obra e tem uma vida totalmente sem graça. Mas eu sou meio dessa escola assim, de vida. Tanto que eu sou formado em comunicação, mas depois eu não fiz mestrado, não fiz doutorado. E tem muito essa coisa do escritor, não só no Brasil, mas no mundo, associar o escritor com o acadêmico, com o professor. Sim. E pra mim, a minha escola, minhas pós-graduações foram ser barman, sabe? Trabalhar em clube de sexo, as drogas todas que eu tomei, sabe? As pessoas com quem eu me relacionei. Sim. Vou tirar um pouco esse chifre. Tira o chifre, depois a gente bota de novo. Ele impede que eu seja assertivo. Fica tranquilo, depois a gente coloca aí novamente durante o papo. Então isso foi, eu considero essas minhas pós-graduações e que eu acho que dão um olhar diferenciado assim para minha literatura, mais do que objetivamente ter trabalhado, não sabe, não vou colocar objetivamente o que aconteceu no livro, mas ter essa visão mais ampla e me relacionar com pessoas diferentes e tal, me traz uma visão diferente da literatura, que tem isso, tem o sarcasmo, tem a coisa, a veia pop, tem o humor, tem a coisa mais up to date ali, né? Eu do acho que tá rolando de fato. E eu acho que é uma literatura, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma literatura diferenciada. Não sei se melhor ou pior, não é nem esse o termo, mas o que eu acho que o que eu tô fazendo, ninguém tá fazendo, que é uma literatura que tem essa veia pop, mas ao mesmo tempo com uma certa consistência e uma certa questão filosófica, que eu chamo de existencialismo bizarro. Eu adoro esse tema. Bom, você falou da sua agitação, né, e tudo, e de verdade, eu acho que os grandes escritores se formam, né, nesse momento da vida, de experimentar, de ver, de ouvir, de enxergar, de observar, né? É captar isso e trazer para o livro. E eu acho que é isso que o leitor espera e é isso que deixa a gente ali com vontade de ler, de continuar a ler e tudo. Mas você falou tem escritores com obras maravilhosas e que uma vida totalmente sem graça. Quem que está nesse grupo para você? Não vou citar nomes, mas basicamente
todos, assim, os grandes, os premiados e tal. Até tem muita gente que escreve muito bem, tem vários livros que eu adoro, mas que são muito parecidos, assim, que são livros que muito seguem uma, né? O livro para ser finalista de prêmio no Brasil, ele tem que seguir um certo formato de livro premiado. Tanto que o Fé no Inferno foi um livro que foi finalista de vários prêmios. Eu pensei muito nisso, em fazer um livro com formato mais... Entendi, teve uma intenção ali. Com formato e mais funcionou. Premiável, assim, porque é esse tipo, né? A premiação não é só uma questão de qualidade, ele tem um perfil de livro premiável no Brasil, que eu acho muito triste, né? Porque acaba todo mundo meio escrevendo de certa forma, as pessoas só escrevem dessa forma porque é isso que é tido como literatura de respeito. Sim, sem dúvida. E a gente já falou várias vezes aqui, é sempre bom repetir, porque às vezes tem gente também que está chegando, está vendo aqui o pódio, o primeiro episódio, na verdade, está começando por esse. Tipo, não significa que um livro foi premiado e que ele é o melhor livro do mundo, e nem os que não foram, que também são ruins, né? Então, assim, é o que você falou, depende de uma série de coisas, depende do júri, na verdade. Depende, né? De sorte. Depende de sorte, qual é a composição do júri, o que aquele grupo mais acredita, mais vê valor naquilo que está sendo julgado. Então, acho que tem muito isso, né? Sem dúvida. Mas eu achei interessante você falar que tem um formato, assim... Ele não é um formato final, mas que tem mais ou menos um formato se você olhar na história dos livros premiados, você vai enxergar um formato ali que é um formato mais do que ganha prêmio, né? E esses livros são escritos, eu acho que a base de construção desses livros premiados são outros livros. Tanto que o Fé no Inferno, a base dele foi muito a pesquisa, né? Então, um livro sobre o genocídio armênio, então basicamente foi muito a pesquisa de relatos sobreviventes de genocídio. Então, os livros que são premiáveis, que são premiados e premiáveis, eu acho que eles se baseiam muito em outros livros, em construções já estabelecidas de literatura, então menos na experiência pessoal do escritor, menos na vivência do escritor. Sim, mas mais nessa base do que ele carrega ali, né? Do que ele já leu, do que ele considera que é uma boa literatura. Por isso que os grandes escritores, os mais respeitáveis, não necessariamente eles têm uma puta vida. Não necessariamente eles têm uma puta vida. Eles são só escritores que leram muito. Sem dúvida, super concordo. Eu adoro esse ponto de que, para mim, escrever é sobre viver também. Acho que não que quem não fez isso na plenitude não escreveu coisas boas, mas para mim não tem outra muita alternativa para você enxergar as pessoas, né? Você precisa estar perto das pessoas, né? Como dos indivíduos, vamos dizer assim. Bom, sua casa cheia de livros, cheia de autores, cheio de tudo, muita arte, muito livro ali. E quem que mais lhe inspirou assim quando você resolveu ser escritor? Você fala, cara, é disso aqui que eu quero puxar, sabe? É engraçado, porque eu cresci nessa casa com muitos livros e eu lembro das lombadas, Suassuna, A Pedra do Reino, O Arquipelago, eu li o Arquipélago, né? do Veríssimo, do Érico Veríssimo. Eu li o Arquipelago, então eu lembro dessas lombadas, a Canção do Carrasco. Mas eu não sabia o que tinha. Eu cresci com essas lombadas, conforme eu ia aprendendo a ler, mas eu não sabia o que tinha atrás delas. E eu tinha minha mãe tem, sei lá, 5.000 livros na casa dela. E eu tinha muitos livros, mas eu não sabia o que eles estavam atrás dele. E aí, conforme eu fui sendo alfabetizado, tinha na escola, você tem que ler Machado de Assis. E minha mãe falava, você tem que ler tal coisa. E eu dando pra mim, assim, as coisas que indicadas a ler, as leituras obrigatórias. Mas eu me lembro no ensino médio, quando eu brincava de médico, no ensino médio, com uns 16 anos, que eu tive uma namorada, que eu ainda estava me descobrindo, né? E ela também, ela era uma menina bissexual e tal. E foi uma menina super importante para eu me descobrir como gay e tal. E ela também na literatura. Porque ela falou assim, você tem que ler Caio Fernando Abreu, você tem que ler Oscar Wilde. E eram coisas que tinha na minha casa, que estavam lá, mas minha mãe não... Mas sua mãe não estava chamando atenção para isso. E ela fala, você tem que ler Morangos Mofados. Eu falo, nossa, eu acho que eu já vi esse título. Tinha lá o Morangos Mofados, título que chama atenção, mas eu não sabia o que tinha dentro. E essa menina, a Camila,
que até hoje é minha amiga, mora nos Estados Unidos, ela foi me indicando esses livros. Nossa, e aí, maravilhoso. quando eu li o Retrato de Dorian Gray, aquela coisa dandy, aquele sarcasmo, Sim. eu falei, é isso que eu quero fazer. Acho que foi esse livro que falou. Nossa, ótima referência. Eu amo esse livro, é um dos livros preferidos da minha vida. Bom, você pode contar um pouquinho Você acabou de lançar o Veado Assassino, né, pela Companhia das Letras, como a gente falou aqui. Você pode contar um pouquinho dele, da história? Porque acho que a gente vai pegando esses pontos para continuar o nosso papo. Eu até sempre falo do livro mais na segunda parte do bloco, mas eu acho que ele tem tanta coisa para a gente conversar dele que eu trouxe ele para o início para a gente ir falando em cima os pontos, já em cima do tema. O Veado Assassino é meu 13º livro, o meu terceiro pela Companhia das Letras, e saiu depois do Inferno Inferno, que é um livro de quase 400 páginas, foi finalista de prêmio e tal, mas ele saiu na pandemia. Foi um livro que saiu caro, custava quase R$100, saiu no meio da pandemia. Foi um livro muito pouco lido, apesar de ter sido um livro que me sedimentou certo respeito dentro do meio. Foi um livro muito pouco lido. Então, como, né, eu estava já fazendo mais um livro, 13º e tal, falei, o que eu posso fazer de diferente e tal? E eu queria um livro que fosse facilmente lido, fosse rápido de ler, que você conseguisse sentar 1h30, 2 horas, você conseguisse ler o livro inteiro numa tacada só. E é isso que acontece, tá? Eu não consegui pegar água. Que ótimo. As pessoas que recebem o livro, que falam, comprei o teu livro, eu falo, daqui a 2 horas me fala o que você achou. Eu falo meio brincando. É bem isso. Tipo, li numa tacada real, assim. Então eu fiz um livro só de diálogos, pergunta e resposta. Por causa disso, o formato veio disso, para ser um livro fácil de ler e também mais barato, por ter menos páginas e tal. E a estrutura do livro veio daí. A história do livro, o tema, veio muito, acho que eu fiquei casado 6 anos, monogâmico, né? Casamento gay, mas com um cara, um casamento certinho e tal. E eu me separei em 2019, voltei pro mundo, mundo apps, pro mundo selvagem, mundo dos aplicativos, e encontrei uma nova geração, assim, né? Eu, com 40 e poucos anos, voltei a malhar. Eu era casado com um chefe de cozinha, imagina. Eu terminei, eu tava pesando 110 quilos. Meu Jesus, jamais poderia sentar nessa cadeira. Aí voltei a malhar e tal, e aquela coisa meio de crise de meia-idade. Então comecei a sair com meninos de 20 e poucos anos e tal, e me deparei com uma geração que eu tava total desconectado, né? Eu sou dessa escola gótica, né? Tive essa juventude da escola gótica, até hoje tem esse cabelo comprido e os olhos pintados. Eu sou dessa escola da androginia, dos góticos e tal. Só que aí eu encontrei essa nova geração que os andrógenos nessas escolas são os não binários, era um novo termo, né? Exato. E que muitos desses não binários estavam um processo de transição até se assumirem realmente como mulheres trans, né? Desde 2019 pra cá, desde que eu me separei, nos últimos 4 anos, todos os meninos com quem eu me relacionei são mulheres hoje. Todos. Que engraçado. Então eu tive esse contato quando eu escrevi o livro no começo do ano passado. Eu estava namorando uma menina trans e que estava começando esse processo de transição, tomar hormônios e tal. Então o livro reflete muito isso, é muito entender quem é essa juventude, o que pensa essa geração. Eu já falei do tema, já falei da estrutura. A sinopse um jovem não binário, que se diz não binário, que ainda está tentando se identificar o que ele Renato, ele mata o presidente de extrema-direita que está no poder. Que no livro é um presidente fictício, mas que tem correlações com a vida real, né? Ele mata esse presidente e o livro é um interrogatório com ele. É você tentar, uma entrevista, tentar entender por que ele fez isso, quem ele é. Então é um espelho, é um retrato dessa geração. Tem muita gente que está pegando o livro para esse viés, o não binário que matou o presidente. Então pega o livro como se fosse um ataque ao ex-presidente, à direita, ao fascismo. Mas eu acho que o livro é mais um retrato da geração atual e até uma crítica às gerações atuais. Obviamente é um retrato da geração atual, mas conectado também com o tema atual, né? Que a gente viveu aí, a gente não conseguiu desassociar totalmente dele ainda, né? E talvez vai demorar um tempo. O livro pressupõe
pressupõe assim, de que o presidente está morto. Ele já foi, passou. Isso. Então e vamos é sobre o entender, Renato depois da história. Vamos entender por que chegou a isso, o que desse presidente ficou nessas gerações, mesmo o pessoal de esquerda, né? O que dessa ideologia armamentista, né? E essa luta do fascismo. O livro fala que é uma geração que sabe o que atacar, mas não o que defender, sabe? O que está errado. É muito fácil cancelar o outro, atacar o outro, mas não sabe direito o que realmente ama, o que gosta. É um adolescente que não gosta de nada. Exato. Então o livro é um retrato dessa geração. Usa muito os momentos atuais para pintar o que é essa geração, os jovens de hoje. Sim. Não, perfeito. Adorei o livro, eu te falei aqui offline, antes da gente começar a conversar. Adorei demais, gostei muito da narrativa, gostei muito do formato, de ser um formato de diálogos. Eu particularmente adoro diálogo e narrativa, então para mim foi incrível, assim, de fato não conseguia largar o livro, de verdade mesmo, assim. Muito bom pelo tema, por ele ser contemporâneo em todos os aspectos, até nas próprias frases, né, no próprio texto, assim, não só pelo formato, mas pelo texto em si. Eu acho que esse formato, né, de chat, assim, né, de conversa, pergunta e resposta, e as gírias todas, tornam um livro muito datado, né? Acho que é um livro que você vê daqui a 10 anos e fala, nossa, isso é muito 2022 ou 2023. Mas é a intenção, retratar essa época. Perfeito. Então não me incomoda que seja datado, desde que, né, traga também questões que sejam universais, atemporais, que permaneçam. Sim, não, perfeito. Você falou uma coisa aí da questão dos cancelamentos, né? E o livro traz temas polêmicos, até para o próprio título, né, e tudo. E a história de assassinar um presidente, tudo, por todo o contexto que a gente conversou aqui. Você, com 13 livros, 13º livro publicado e tudo, prêmios na carreira e tudo, com essa história linda que você tem aí, que você contou pra gente, como que você lida ainda com essa questão do cancelamento, da crítica? O livro foi lançado recentemente, mas você já teve uma experiência de crítica mais ácida, que você teve que ou encarar, ou ignorar, ou responder, ou whatever, sabe? O meu editor falava, olha, eu acho que esse livro vai ser cancelado. Eu falei, putz, que bom. Tomara que eu seja, porque aumenta o número de seguidores, né? Cancelamento muitas vezes faz você bombar. Opa! Assim. Não tive, muito problema de cancelamento, porque eu acho que na época que eu estava mais em evidência nas mídias, né, que era TV e tal, não tinha ainda essa cultura. E literatura, o espaço da literatura é muito restrito, né? Você já está falando com uma bolha. Eu pensei muito em escrevendo esse livro, que eu estava falando, quem que vai ler um livro chamado Viado Assassino, sobre um homossexual ou um adolescente não binário que mata o presidente? Quem vai ler são os gays, são as pessoas já simpatizantes, são as pessoas de esquerda, são as pessoas que leem literatura brasileira contemporânea. Sim. Então, eu não me sentia nessa obrigação de levantar bandeira, de pregar, olha, né, a favor dos gays, porque já essas pessoas que vão ler. Então, automático, né, essa conexão. Pregando aos convertidos. Então, e é por isso que eu li numa tacada só e outras pessoas, porque é isso, assim. Eu acho que ele vai conectar quem se conecta. Então, assim, eu não tenho a intenção de levantar a bandeira. Eu trago discussões, assim, até de forma às vezes irônica, tiro alguns sarros, faço umas provocações, mas eu trago discussões sobre esses temas, sobre a não binariedade ou a binariedade, né, as identidades sexuais, os valores dessa geração. Eu trago essas questões para discutir. E são questões que só interessam mesmo a esse grupo, né, o nosso grupo. São questões que não vão interessar a extrema-direita. Então, para ser discutido mesmo entre nós, entre os pares e a bolha. Eu acho que a bolha que eu posso furar nesse livro é extra-literária, não só quem lê alta literatura, literatura brasileira. Concordo. Eu acho que dá para pegar um público mais jovem e tal. E tem muita gente lendo essas outras coisas, né? Acho que é uma coisa pra gente prestar atenção também, né? A gente vê ali as trends de TikTok, principalmente, tudo. Você vê que a conversa ali é
boa parte da conversa ali é sobre a literatura fora desse contexto da literatura, dos grandes autores e tudo, sabe? A gente tá falando antes de começar do Tiago Ney, várias pessoas. Exato. Assim, eu acho que eles dão um respiro, né, na literatura e trazendo outros temas, outras estéticas, que é importante pro jovem, né, pro jovem, sabe, essas coisas que a gente brinca mesmo de colocar os chifres e tal. Mas assim, é importante trazer outra estética do escritor, sabe? Sim. Brasileiro, não é só o seu professor de literatura, exato, sabe? perfeito. Também o tiozão louco de cabelo grisalho e chifre. Chifre. Maravilhoso. Eu acho que é isso que deixa o mundo melhor, que deixa mais divertido, que traz mais assuntos para a mesa. Senão a gente ficaria sempre vendo as mesmas coisas, discutindo as mesmas coisas. Talvez a gente não precisasse estar tendo essa conversa aqui, né? Se fosse para viver num mundo super careta, só sobre uma ótica de passado e tudo, esse encontro não precisaria estar acontecendo. Então, que bom que ele está acontecendo, que bom que tem você, que bom que tem esse livro, que bom que tem esse texto, que bom que tem essas provocações todas para a gente trazer para a mesa. Uma das primeiras matérias que saiu sobre mim, em 2003, eu tinha 25 anos, acho que foi no Estadão a matéria, era... Tatuado, 25 anos, roteirista de sexo e ganhou um prêmio literário. Eram essas chamadas. Tipo, como pode essas coisas estarem juntas? Hoje em dia, sei lá, que escritor não é tatuado, sabe? Então, de certa forma, alguém falou pra mim, tipo, não confie no escritor que não tem tatuagem. Já me chegou essa frase, já. Então, de certa forma, assim, sem modéstia, eu acho que eu contribuí muito de trazer uma nova imagem, novos temas, à literatura brasileira, novas estéticas, né? Porque... Em 2003, quando eu comecei, era nossa, ele é um jovem tatuado que escreveu um livro. Não, um jovem tatuado que escreveu um livro, hoje jamais seria uma manchete. Exato. Né? Que bom que a gente passou disso, né? Que a gente não tá mais nisso. Você falou aí do cuidado da conversa com o editor, né? Ele mexeu muito no seu texto, ele sugeriu coisas. O que você pode contar pra gente assim, nesse aspecto? Porque o texto é não sei qual adjetivo que eu usaria, não é ácido, mas ele é intenso, vamos dizer assim. Talvez eu pudesse usar um adjetivo, ele é intenso. Ele é corajoso, muito, né? Depois eu quero até te perguntar também do ponto de vista da companhia, como é que foi essas conversas. Mas assim, o que o editor falou assim, Tiago, cara, isso aqui a gente vai tirar porque acho que se deixar a gente vai para um outro lugar, sabe? Olha, um dos maiores orgulhos, talvez o meu maior orgulho como escritor, foi conseguir sempre viabilizar as ideias mais bizarras e loucas. Tudo por grande editora. Publiquei todos os meus livros por editoras grandes. Tenho 3 com a companhia, tenho 5 com a Record, tenho 2 com a Planeta. Então eu sempre consegui viabilizar. Tem um livro que chama Mastigando Humanos, que é narrado por um jacaré de esgoto, que foi adotado no vestibular, foi comprado pelo governo. Então eu sempre consegui viabilizar assim, as ideias mais... exatamente com pouca tradição literária no Brasil e no mundo, talvez, consegui viabilizar por grandes editores. Eles saíram bem, alguns com mais repercussão, como Mastigando Humanos teve muita repercussão, outros menos, que foram pouco lidos e repercutiram um pouco, mas esse é o maior orgulho ter conseguido viabilizar. O que eu sinto é que está cada vez mais difícil viabilizar, assim. Eu tenho também certo orgulho disso, mas parece que hoje eu sou mais transgressor do que quando eu lancei Mastigando Humanos. As coisas que eu escrevia, um livro como Mastigando Humanos, hoje jamais seria comprado pelo governo e adotado no ensino médio. Porque é um jacaré que mora nos esgotos, come travestis, come garotos de programa. O mundo do politicamente correto tá cada vez mais... E dos dois lados, não só de esquerda, mas de esquerda, direita, né? Então eu sinto que tá ficando mais difícil para eu ser quem eu sou. Mas você tá com a Companhia das Letras. Tô com a Companhia das Letras, eu sempre falo assim, consegui mais um, consegui publicar mais um. A Companhia das Letras, assim, e eu não publicaria um livro que eu não acreditasse, que eu tivesse que mexer. Tanto que eu tenho um livro infantil que eu não consegui, que a editora queria mexer muito, porque é isso, que não vai ser adotado em escola, não sei o que. Falei, não vou, então eu publico eu mesmo, não vou, mas eu jamais lançaria com o livro, mesmo pela Companhia das Letras, se não fosse o que eu acredito. Perfeito. Porque acho que é isso, literatura é a arte do indivíduo. Sim. Não é uma arte de consenso, né? É o indivíduo. Sim. E você acha que
tem algumas coisas que você pode discutir, né? Sim. Vamos mais pra cá, vamos mais pra lá. Se não perder a essência, tudo bem, né? Dito isso, eu tenho ótimos editores na Companhia das Letras. O meu editor atual é o Antônio Chercheneski, que ganhou o Prêmio de São Paulo no ano passado e tal. Mas foi o meu livro mais conversado e discutido. Não saiu nada que eu não concorde. Mas tem várias coisas que eles falaram, isso aqui não pode. Eu falo, e que sugeriram outra coisa, eu falava, não, isso eu não quero. Porque então, isso muda, então muda o que você quer dizer, vamos chegar num meio termo. Vou te dar um exemplo. Na quarta capa do livro tem... seria ele um herói, uma vítima, ou seria ele um herói, um terrorista ou um incel, né? O personagem. Aí teve os casos dos incels, matando gente na escola de São Paulo. A editora falou, olha, herói não é legal associar ele com um herói. Seria ele um herói, um terrorista ou um incel? Não, herói não pode. Vamos colocar assim, uma mente perturbada, não sei o que. Eu falei, não, gente, uma mente perturbada não, porque é pro leitor fazer os juízos, né? Um personagem cheio de camadas. Exato. Alguns leitores vão se apaixonar pelo personagem, outros vão achar ele um babaca, entendeu? Então não é pra colocar o que você tem que achar do personagem. Tanto que as perguntas eram pra falar, ele é isso ou isso? Exato. Você lê e você forma a tua visão. A editora queria, uma mente perturbada. Eu falei, não, gente, isso não. Aí você fala, mas herói não pode. Eu falei, puta, então... Aí o meu editor, o próprio Chercheneski, falou assim, então uma vítima, um terrorista ou um... Eu falei, vítima bacana, legal, porque aí tem até uma literação, uma vítima, um terrorista, né? Tem até um jogo de palavras legal. Então, assim, tudo deve ser muito discutido, não tem nada que eu não acredite, mas tem várias coisas que eu falei, não, assim não, então vamos pelo meio do caminho. Tá bom. E eu acho que um livro com essa temática, com essa sinopse, né, esse título, ele se beneficia muito de sair para uma editora grande, importante, como a Companhia das Letras, com tradição literária. Se ele saísse para uma editora independente, pequena, entendeu? Exato. Passava batido. Exato. Assim, e foi exatamente isso, assim, enquanto eu estava lendo o texto, e eu ficava nessa coisa, assim, eu falei, e ao mesmo tempo eu falava, que legal que a Companhia das Letras teve a coragem de publicar esse texto, sabe? Porque, assim, é o que você falou, se fosse para uma editora independente, uma editora menor e tudo, você fala, o livro legal pra cacete, num contexto de uma editora que, né, que entrou ali no processo, vamos dizer assim, né, do que seria. Mas na hora que você vê isso chancelado, e a gente sabe que essa chancela, o quanto ela pesa, né? Claro. É muito legal, assim, e eu entendo, eu imaginei realmente que tinham tido discussões para chegar aqui no produto final que a gente leu, que a gente está lendo, mas que bom que teve essas discussões e foram discussões saudáveis e que no final não se perdeu. E eu queria te perguntar, o título foi sempre esse, assim, porque assim, só para dar um exemplo, primeiro que eu vi aqui na quarta capa, você falou que tem um texto da Andrea Del Fuego que também acho que chancela muito, que já esteve aqui, que é maravilhosa, que eu amo de paixão, e a Mara teve aqui também, né, falando do livro dela, Se Eu Fosse Puta, que ela teve que mudar para Se Eu Fosse Pura, né, teve que rabiscar o título, porque senão as editoras falaram que não ia exibir esse título nas vitrines e tal. E como é que foi? O título sempre foi esse, como foi definir e falar e ter a coragem de botar esse título? O título eu não tive problema nenhum. Na verdade, quando eu comecei a escrever, chamava Matei o Presidente. Era tipo a música do Gabriel Pensador. Porque a ideia, na primeira ideia era isso, de um jovem que mata o presidente. Então esse era o título. Mas daí eu pesquisei e já tinha um livro com esse título. E acho que até é um livro de direita, se não me engano, de alguém que mata o Lula. Não tenho certeza, mas eu vi que tinha um livro já com esse título. E aí eu fui pensando em outro, assim. E daí tinha a história do Renato. Ele chama Renato por diversos motivos. O apelido é Rena, que é aquela que faz a associação com o viadinho. Mas ao mesmo tempo tem o Renato, é o renascido. Então tem uma coisa no livro que, sem dar muitos spoilers nessa coisa do... né? Tanto que o entrevistador sempre pergunta, você teve problemas no parto? Você teve problemas no parto? Por chamar Renato, né? E ele tá sempre renascendo, sempre fazendo a mesma pergunta do parto. Exato. É o restart, né? Genial. Ele podia chamar
uma restart pro Sonic. Então tinha essa coisa do Rena, do viado e tal, e aí o título veio muito natural. E eu entreguei, a primeira versão que eu entreguei pra editora foi com esse título, e eu entreguei pro chefão lá da editora, eu meio me desculpando, falando assim, o título a gente pode pensar ainda, não sei o que e tal. Ele falou, não, o título é ótimo. E de primeira, eles adoraram o título, nunca cogitaram mudar o título. Que legal. Eu acho que tem que estar uma... Porque na literatura, por mais que seja uma coisa meio atemporal, tem os modismos. Eu acho que a gente tá numa época de uns títulos meio trash, assim, o Sodomita, o Presidente Pornô. Nossa, eu ia falar isso. Acabei de ler o Presidente Pornô da Bruna Kalil. Então, que tá é meio genial, na moda. Que é super corajoso também. Que, aliás, vai estar aqui com a gente em breve falando desse livro. E é isso, assim, também pela companhia, também corajoso publicar um livro daquele. Eu conheci ela recentemente, acabei Mas de conhecer. isso, né? Tipo, eu acho que tá meio na moda essa coisa do título meio... ser mais provocativo. Chutando balde. E eu não escrevi pensando nisso, o título veio por esses motivos todos que eu falei, mas eu acho que ele foi aceito porque é isso, porque tá meio na onda. Tá, acho que tá numa onda boa e eu acho que é bom, acho que é saudável. Chega de título careta, uma palavra só, que você fica horas pensando, tipo, ou processo, tipo, né? Bom, quem que leu o livro depois de você, obviamente? Quem que primeiro leu o livro e como foi o retorno para você? Foi engraçado porque eu entreguei o livro para editora sem mostrar para ninguém. Uou. Ninguém. Você vê que a coragem do começo ao fim. Porque coragem um pouco também de saco cheio, assim, de ver. O Fire Inferno é um livro de 400 páginas, aí você fica pedindo para as pessoas, por favor, leia. E o Fire Inferno eu mandei para amigo meu historiador, para ver a questão histórica e tal. Então, o Viado Assassino eu terminei e mandei direto para a editora. Eu fiz, assim que eu terminei, eu fiz uma leitura em voz alta com a minha namorada, na época, que era uma menina trans, então tinha todas essas questões. Fez o diálogo, vocês fizeram o diálogo? A gente fez o diálogo, porque eu queria ver se ele funcionava sendo em voz alta, como peça de teatro, quanto tempo leva para ler em voz alta. Ele deu um pouco menos de 2 horas. Isso então é eu fiz essa leitura ideia. ao vivo. Então isso é uma boa ideia. Super. Tá a dica aí, Tá pronto pro teatro. Tá pronto pro teatro. Então eu li em voz alta para ver se funcionava a parte oral e tal. E daí mandei já pra editora. E daí depois a editora ficou pensando em quem mandar pra fazer a quarta capa. Aí eu sugeri alguns nomes. E um deles foi da Andréa aqui. Nossa, maravilhosa. Demais, adoro. E quem que você tá lendo, assim, ultimamente? Eu peguei... A gente falou da Bruna Kalil, né? Do Presidente Pornô. Mas tem mais alguém? Inclusive, eu trouxe pra você o livro do Tobias Carvalho. Olha, novo. Obrigado. Eu quero muito. Não li ainda. Porque eu peguei eu queria muito ler e eu peguei na companhia. Eu tava na companhia, tava na editora, aí eu peguei, eu falei, queria um. E depois eles mandaram outro pra casa, acho que eu tava no mail e eles mandaram. Eu falei, então vamos mandar. Nossa, e o Tobias é um cara novo, um cara gay e que também retrata muito bem essa juventude gay, os aplicativos e tal, mas talvez de uma maneira mais afetiva do que eu. Porque meus livros são muito pouco afetivos, são muito cínicos. Eu não tenho nenhuma história de amor. Talvez o Fire Inferno seja o mais próximo, assim, porque tem uma relação aí do velho com o menino, mas os meus livros são muito pouco afetivos. Eu acho que o Tobias é um cara que faz muito bem essa coisa da parte gay. Já me interessei muito. Tem um menino que chama Mike Sullivan, que aí acho que ele é mais próximo de mim nessa coisa do ódio. Eu li um livro dele que chama Tira a Primeira Pedra, pela Reformatório, que é é muito parecido em formato, que é começa com um interrogatório de um gay que matou a mãe. A mãe internou ele, por ele ser gay, internou ele anos num manicômio, e ele sai do manicômio, mata a mãe, e aí ele começa a contar a história da vida dele e tal. O livro não é todo um diálogos, mas o começo todo é um interrogatório. Né? E ele é muito bom. Interessante. E o Mike tem essa coisa, ele chama Mike Sullivan, não tem nada a ver com o Paulo Massadas. É isso que eu fiquei pensando, eu falei, não tinha alguma coisa da música relacionada a isso. Eu acho que não é um nome artístico, porque ele não vai pegar um nome artístico tão próximo. Mas pode ser que a família
família tenha escolhido até em função disso, talvez, né? Mas ele também é um cara jovem que também escreve desse mundo gay mais com ódio, assim, eu acho que é mais próximo do meu universo. A Marcela Dantes é uma menina também nova de Minas, que também tem uma literatura muito visceral, que eu gosto muito. Legal. Eu gosto muito de ler os novos, assim, os jovens, e tem vários escritores aí que... Sérgio Tavares, acabei de ler o livro dele, sim, também muito bom. E tem vários que eu fui a primeira pessoa, eu gosto, assim, de dar força quando... o Rafael Montes, por exemplo, eu fui a primeira pessoa a resenhar ele. Oh, que demais. Os Suicidas, o livro, assim, a gente se tornou amigo e tal. Mas eu gosto de descobrir pessoas novas, até porque eu acho que falta sempre respiro, assim, na literatura. Sim, sem dúvida. Mas que bom que tem muita gente nova, tem muita gente boa, né? Foi uma coincidência até, mas assim, os 3, depois do seu, eu li 3 livros na sequência, li 2, li o do Sérgio, que eu amei, que é o primeiro dele, eu li o da Bruna Carlil, que é o primeiro romance, apesar de já ter muita coisa de poesia, mas é o primeiro romance. Eu peguei o livro, eu achei maravilhoso, e eu comecei a ler ontem o livro da... eu esqueci o nome dela agora, alguma coisa Macari, acho que você não lembra, é alguma coisa Macari, que é uma escritora do Sul, esqueci o título agora, infelizmente, vou dar uma pesquisadinha aqui, eu falo para vocês daqui a pouquinho, mas também, você pega uma sequência de 3 primeiros romances de escritores jovens, cara, fiquei tão maravilhado com isso, tipo assim, cara, como tem coisa boa, como tem novos formatos, como tem gente fazendo coisa boa na literatura contemporânea, sabe? Que delícia. Eu acho que um problema que os jovens têm, assim, na minha época, que eu falei, quando eu comecei, tinha essa história dos jovens serem a bola da vez, as editoras grandes estavam investindo em jovens autores e tal, que foi muito legal e tinha espaço nos cadernos literários, existiam cadernos literários, programas de TV, né? Então acho que foi, quando eu comecei tinha isso. Hoje em dia, por outro lado, tem uma facilidade muito, muito maior de publicar, porque é autopublicação, você coloca o teu livro lá na Amazon, né? Você não precisa passar por um editor. Só que isso também tem um lado que prejudica, acho que prejudica uma formação de jovens escritores, porque eles não passam por nenhum crivo, né? Você tem a parte positiva de que você pode publicar sem precisar de uma editora e tal, tem ao mesmo tempo que você não passa por uma chancela, você não passa por um olhar de um editor que pode falar, isso aqui, o que você acha de trocar isso aqui, e você não passa por você não tem um amadurecimento, porque muitas vezes você lança o teu livro lá, autopublicação, e todo mundo que vai ler vai passar a mão na tua cabeça, a tua família vai falar que é bacana e tal, ou mesmo que não seja a tua família, você vai, sei lá, você vai fazer uma literatura que agrade ao público, mas que não passe por certos parâmetros de qualidade. Então, acho que também tem uma dificuldade na formação, assim, dos jovens escritores hoje. Sim, acho que tem as duas coisas, né? E, assim, eu acho que também, entendendo que muita gente hoje pode publicar sem ter uma editora, como, né, pela plataforma Kindle e tudo, que você passa por uma seleção ali mínima da plataforma, só para ver se não tem coisas bizarras. Sim. E tudo. Eu imagino que deve ser uma inteligência artificial que faz isso, ver se não tem termos, alguma coisa e tal. E em 24 horas você tem o check para publicar e no outro dia você tem um livro publicado. E tem uma plataforma gigantesca, tem gente que vendendo 1 milhão de livros ali. Hoje em dia você não precisa nem escrever, né? Você coloca na inteligência. Dependendo, você não precisa nem escrever. Você dá o tema e o livro já vai sair meio pronto ali, né? Já tem cursos lá. Seja escritor sem escrever. Capas, você dá o tema, a máquina sugere capas e tudo. Aprenda, publique seu livro sem ter que escrever. Então, assim, tem muita novidade aí no segmento, né? Não, eu enquanto você estava falando aí, eu pesquisei aqui. Você estava nos aplicativos de pegação. Eu estava nos aplicativos de livros. Não, pra te falar o livro que eu esqueci, eu não lembrava, minha cabeça já não está muito tão boa, né? E para lembrar de tudo. Mas é o livro da Camila Macari, que chama Dias de Se Fazer Silêncio. Esse livro aqui que eu comecei a ler ontem, estou adorando. Tem editora aí? Editora é a... Esqueci agora. Deixa eu ver se tem aqui.
Tem várias que me mandam, mas tem várias. Ela é da Autêntica. Tá. Autêntica Contemporânea. Sim. A de Minas. Adorei, tô adorando o livro. Acabei de começar a ler, li, sei lá, umas 20 páginas, mas já tô gostando muito. Então, assim, li escritores novos, primeiro romance, acho que tem muita coisa boa aí, e tem muita coisa boa de formato, sabe? Assim, o livro do Gabriel Abreu também acho incrível, né? Triste na palavra, pelo formato, traz recortes da história que ele quer contar e tudo, meio que misturou com reportagem, tudo, eu achei interessantíssimo. E dos internacionais, a gente falou bastante aqui de escritores nacionais e internacionais, assim, até dos mais antigos, mais novos e tudo. O que você está lendo? Um autor que eu gosto muito é o Dennis Cooper, que é um autor que tem essa coisa sexual, meio terror, essa coisa meio, sabe, um dos autores da minha formação, assim, que nunca foi traduzido no Brasil. Agora vai ser mais difícil ainda, porque é uma coisa super pesada e tal. E literatura internacional, eu faço muito tradução, né? Tem muita coisa que eu faço tradução. A Leslie Jamison é uma autora que eu traduzi 3 livros recentemente, que ela trata do alcoolismo na literatura, tanto o alcoolismo como estimulante para escrever, e como a abstinência também atrapalha no processo de escrita. Ela tem um romance sobre isso, e tem um livro também de não ficção sobre isso, que saiu pela editora Globo, que eu traduzi 3 livros dela, que é uma autora nova também, norte-americana, que eu gosto bastante. E tem vários. Uma lista grande, né? Se a gente for enumerar, né? Eu também tenho lido muita gente. Os novos mesmo, eu acompanho mais a literatura brasileira, porque eu estou convivendo com essas pessoas fisicamente mesmo, e estou recebendo os livros das editoras, tá? Então, literatura internacional eu acabo lendo mais os clássicos, né? Os que tem vários clássicos que eu não li e que eu adoraria de ler, mas os que me formaram foram, como eu falei, o Oscar Wilde, Thomas Mann, Kafka, com certeza, Stephen King eu gosto também, tem terror, sua pegada ali, que tem essa coisa de terror mais sexual e puxado para o homoerótico também. Eu acabei de ler acabou de sair, acho que pela Todavia, 2 livros do Edward Louis. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o sobrenome dele. Eu acabei de ler um deles que conta um dos livros. Um é mais relacionado à mãe, outro é mais relacionado à história dele, né? Em cima da história homoafetiva. Mas o primeiro é muito sobre a relação dele com a mãe. Eu não lembro o título agora. E eu gostei muito. Eu já tinha lido acho que o Fim de Ed, um dos livros dele. E li o segundo agora. Eu gostei muito. Acho que é uma boa referência aí também dessa nova literatura ali. Um francês está dando uma circulada em temas ali. Ele flerta muito com essa coisa da ficção, não ficção. Então acho que eu gostei bastante também. Acho que é uma boa referência aí também para coisas novas que estão chegando aí. Eu li recentemente o livro do Elliot Page. E aí, como é que foi? Eu não li ainda. Eu estava muito interessado na questão transmasculina, né? Porque a questão feminina estava em casa. Estava interessado, mas o livro, eu acho que o livro aborda muito pouco isso. Eu acho que é muito fofoquinha, muito namoricos, assim, né? Ele conta os namorinhos de adolescência, se descobrindo lésbica, depois se descobrindo. A parte que se descobre um homem trans está só no final do livro, tem pouco a questão objetiva de como foi o processo de hormônios e tal, que era a parte que me interessava mais. Então o livro me decepcionou muito, esse do Elliot Page. Não, sério? Eu tava a fim de ler. Agora, depois que você falou isso, eu vou repensar também. E aí, eu queria te perguntar, na sequência, o que você abandonou esse ano? Que você começou a ler esse, você leu todo, mesmo não gostando muito, você leu todo. Mas o que você abandonou? Que você começou a ler e falou, putz, isso aqui não vai rolar. Esse ano eu tô júri de 2 prêmios, né? Posso falar? O prêmio Sesc já saiu. Então, posso falar, mas eu tô júri de outro prêmio, então eu tenho que ler muita coisa ruim. O prêmio Sesc, principalmente, que é muito primeiro livro, né? Romances inéditos e tal. Tem algumas coisas muito boas, que daí é difícil escolher o vencedor, mas tem muita coisa ruim, coisa que pelo título você já sabe que não vai rolar. Não dá, sabe? Então esses são mais difíceis, assim, livro que você tem que avaliar e que você tem que dar nota. Então não é só se passa ou não para a próxima fase. É uma nota que você dá, assim, e é difícil.
Mas um livro que eu abandonei, deixa eu ver, assim, que eu li por livre espontânea vontade, eu abandonei. Não sei, preciso lembrar. Tá bom, vai pensando aí, que a gente já vai falando das outras coisas enquanto você pensa aí. E você falou uma coisa do júri de prêmios, né? Tem que ler tudo mesmo, 100% de todas as obras e tudo. E que quantidade que é essa num prêmio como esse? Assim, quantos livros você tem que ler para julgar ali? Varia. Tem prêmio que é 200 livros. Uou. Tem prêmio que é 50. Sim, geralmente é uns 50, uns 30. Nossa, é muita coisa. Mas eu dou sempre o exemplo, assim, de uma vez que eu fui júri acho que era do Prêmio Sesc, anos atrás, uns 10 anos atrás, por isso que eu posso dar esse exemplo, que um dos livros, eu lembro sempre disso, que um dos livros chamava assim, Solteiro de Novo aos 40, e agora? Esse era o título do livro. Fala, como, assim, você lê o título, você fala, não dá, esse título não vai ganhar, não dá, entendeu? Você precisa ler. Obviamente, você abre, dá uma olhada, mas você fala assim... Que é muito óbvio, né? Sim. Tipo... tem livro que tá no título, você fala, esse título... Você não quer ler essa história. Esse não vai ganhar. Não dá pra dar o prêmio pra esse livro. Aí, é o que eu falei, depende um pouco dos critérios do prêmio e qual que é a tua posição. Se você está na última fase, por exemplo, e já foi pré-selecionado 30 livros, aí você tem que ler os 30 para entender. Sua nota, óbvio. Ou se a tua fase é só assim, escolher 5 para ir para a próxima fase. Aí você vai lendo, você vai selecionando os melhores, fala, isso aqui tem chance, não sei o que. Depois você faz uma peneira, fala dos 15 que você escolheu, 5 você manda pra frente. E às vezes também tem que dar nota, não é só escolher se vai pra próxima fase, você tem que dar uma nota de 1 a 10. Aí você tem que, né, você tem que ler, porque não dá pra dar. Não é justo, né? Então depende muito do prêmio, depende muito do prazo, depende muito do formato do prêmio. Sim. Mas minha curiosidade era mais também sobre essa quantidade, assim, que cada jurado deve varia ter. Varia do prêmio da fase, né? Do prêmio também. E da fase. Entendi, super claro. Tem algum livro que você, na sua opinião, ganhou um prêmio e que se você fosse a pessoa para dar o prêmio, você não daria? Se essa última decisão fosse sua, sim, você não daria? O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, eu daria Fé no Inferno. O Jefferson Tenório, eu fui finalista do Jabuti, eram 5 finalistas, tava o Jefferson, eu falei, óbvio que eu não vou ganhar dele, assim, então eu não daria pra ele. Mas eu acho que tem um pouco isso, assim, o Avesso da Pele era um livro que já tinha acontecido, que é um livro que estava muito lido, discutido e tal, obviamente por méritos literários e também por a discussão da questão racial e tal. Então tem um pouco também essa discussão. Qual que é a função do prêmio? Premiar um livro que já está consagrado, que o prêmio em si não faria tanta diferença, ou trazer luz para um livro que passou meio despercebido. Isso também varia do perfil do prêmio e do momento, né? Por exemplo, né? O Chochenevsky mesmo, ano passado, ele ganhou o Prêmio São Paulo com Uma Tristeza Infinita, o livro dele, que era um livro que tinha passado muito despercebido. Foi muito o ano das mulheres. Eu não li esse livro ainda, quero muito ler. O título é maravilhoso. Então, mas era um momento que estavam as mulheres em alta. Acho que, sei lá, dos 20 finalistas do Prêmio São Paulo, eram 17 mulheres. A capa desse livro é um espetáculo. E ele foi um azarão, assim, é um livro que não estava em voga, mas que foi trazido pelo prêmio. Então tem um pouco isso. O prêmio às vezes lança a luz para um livro que é pouco conhecido, principalmente quando é um prêmio também para publicação de um livro inédito, que foi assim que eu comecei. Mas às vezes o prêmio só serve para consagrar um livro que já está consagrado, como foi Avesso da Pele. Então eu tiraria o prêmio do Jefferson e daria para mim. Adorei. Ele não precisava disso. Já estava encaminhado. Bom, a gente tem um quadro aqui que chama 3 E's. Agora você vai ter que falar três livros aí. Um livro para enaltecer. Você já falou de alguns aqui, mas escolhe um, por favor. Só para cumprir aqui o quadro. Um livro para emprestar, que é um livro que você fala, olha, esse livro vai bem para todo mundo. Eu empresto sempre que eu empresto, as pessoas tem uma devolutiva legal, fala, né, deu certo, funcionou, gostei e tal. E um livro para esquecer, que você falou, olha, esse livro para mim ele podia não existir. Isso é a pergunta mais difícil, que eu precisava pensar um pouco.
Pra enaltecer, vai. Começar por uma... Os livros que você mais gosta, assim, que mais funcionou. Você já falou do Oscar Wilde, né? Mas qual seria um outro? Eu falei uns recentes que eu gostei, como o do Max. Vou falar num recente também, um outro recente. Um livro que chama Perto dos Olhos de Deus, do Alessandro Tomé, também, que é um cara pouco conhecido, tem quase 50 anos, é um cara que mora na praia, é pescador e tal, totalmente fora do circuito literário, mas ele escreveu um livro em primeira pessoa feminina, uma mulher que a mãe morre, ela herda uma grana, ela compra um barco para basicamente se matar, se perder no mar. Então é um cara que tem todo esse conhecimento marítimo, náutico e tal, e que escreveu um puta romance que foi lançado no ano passado, que é um romance que tá passando por baixo do radar, ainda não tá muito discutido, mas que é um romance que por exemplo, os prêmios poderiam trazer esse romance mais à tona. Chama Perto dos Olhos de Deus, do Alessandro Tomé. Que mais? Um livro para emprestar? Um livro para emprestar. Emprestar porque é bom ou emprestar porque é ruim? Emprestar porque é bom. Que vai funcionar e, tipo, um livro que, em geral, as pessoas... Eu já emprestei e as pessoas gostam e eu continuo emprestando. Eu gosto muito dos livros do Chico Felitti, assim, os livros reportagem. O Ricardo Ivânia, por exemplo, que trata dessa questão gay, trans. É um livro que eu gosto muito. É um livro reportagem que tinha viralizado já, né? A história do Fofão da Augusta. Acho que é um bom livro para passar adiante, até porque é uma coisa meio reportagem e tal, assim, e é um livro que eu gosto bastante. Legal. E para esquecer? Livro para esquecer? Os livros do Temer, talvez. Tantos imortais aí. Do Temer ainda não é um imortal, né? Mas só, sei lá, colocar uma estaca no coração dele, talvez ele seja morto. Mas... Não é verdade, gente? Agora você me lembrou disso. Não sei, um livro para esquecer. Ou um autor para esquecer, vai. Tipo, não faz tanta diferença, assim, pelo menos no seu ponto de vista, obviamente. Itamar Vieira. Já foi lembrado demais. Esqueça um pouco dele. Não, esqueçam mesmo Itamar, porque eu faço muita leitura crítica, muito parecer. E essa febre do Itamar, que vendeu muito. Nossa, o que tem de Itamaretes agora, filhos de Itamar, gente escrevendo como o Itamar e tal. O Itamar escreve muito bem, eu acho que tem temas muito importantes, mas o Itamar não escreve de forma nenhuma nova. Ele é um total autor da tradição, sabe? De cânone literário, assim. Então, e as pessoas vão seguir, vai se perpetuando essa visão, essa estrutura, esse pensamento. Esqueçam, vejam coisas novas, leiam, né? Seja moleque, vê Thiago Neiva, vamos ler, sabe? Vamos respirar coisas novas. Tamar já foi muito lido, vamos esquecer. Então, bom, dado o recado. Jefferson Tenório e Itamar já na pauta aí, total. Desculpa. Mas a gente tá aqui pra isso, pra falar dessas coisas mesmo, tá? O Itamar depois vai falar que é racismo, falar Itamar. Quem falar mal do meu livro é homofobia, entendeu? Vou fazer o Itamar aqui. Quem falar mal do meu livro é homofobia. Quem fala mal de mim é homofóbico. Demais. Bom, seu livro está super conectado aí, como você mesmo falou, da questão desse universo mais jovem, né? Do mundo dos apps e tal, essa nova juventude, vamos dizer assim, né? Que está lendo muito outras coisas. A gente já comentou um pouco aqui também, né? Tá lendo menos Itamar, tá lendo mais Colin Hoover, Heartstopper, etc. A minha sobrinha de 11 anos ama Heartstopper. Isso também é literatura para você? Você também é literatura? Acho que sim. Eu contesto um pouco essa coisa também de que falar, tem que ler literatura comercial também, a porta de entrada para obras mais pesadas. Não acho. Tem gente que começa a ler Harry Potter e fica o resto da vida lendo Harry Potter, né? Não evolui.
Mas eu acho que tem espaço para tudo. É igual música, sabe? É igual. Eu gosto de McDonald's e gosto do Alex Atala, do Dom, entendeu? Sim. Eu acho que tem espaço para você pro fast mundo. food, para ir para. Eu adoro filme ruim, adoro filme de terror e tal, e também gosto de Ozon, sei lá, Truffaut. Acho que o legal é mixar, né, também. Você não ficar muito numa coisa só ali, né? Que senão você fica viciado também naquilo, né? Tem espaço para tudo. Eu também acho. Eu acho que eu vejo muitos adolescentes, principalmente nas feiras literárias e tudo, né? Você vê muito adolescente nas bienais, com os livros, com esses livros debaixo do braço, com muitos desses livros debaixo do braço. Como essas pessoas estão se conectando com a leitura, com a literatura, que seja. A Bienal é basicamente isso. É basicamente isso. São esses autores, essa juventude, essa garotada com esses... idolatrando essas pessoas, e tá tudo certo, né? Segue o game ali. Eu queria te perguntar só ainda sobre o livro. O livro muito no formato de diálogos ali. Isso deixou você mais livre também para botar as coisas lá? Porque é menos sobre você e mais sobre, de fato, o personagem. Porque tem muito essa coisa, né? Você pega, assim, frases de Oscar Wilde, né? Não são frases de Oscar Wilde, são frases dos personagens, e muitas vezes. Nesse caso, como é que funcionou para você? Acho que você pegou bem um ponto. Eu não escrevi o livro para ficar mais livre, assim. Eu não escrevi em diálogos para ser mais livre. Eu escrevi em diálogos para ele ser um livro menor, mais barato, mais rápido de ler. Mas quando eu estava escrevendo em diálogos, eu falei, como é tudo diálogo, tá tudo na boca dos personagens, eu me senti mais livre mesmo de fazer provocações, de fazer perguntas, porque você coloca tudo na boca dos personagens, né? Fazer contestações. Acho que passa muito por aí. As pessoas têm essa confusão mesmo, do que é o autor, que é o autor, que é o personagem, né? Se é um personagem racista, então o autor é racista. Exato. E acho que um livro desses dá uma liberdade maior. Sim. Mas também, assim, não acho que eu chutei o balde, fui super, sabe? Não, de jeito nenhum. Mas tem provocações. Perfeito. Super claro. Eu acho que passa exatamente isso. Tem um trecho aqui do livro que até sublinhei aqui, né? Rabisquei. Que eu achei muito interessante. Eu acho que ele chama a gente para pensar no não óbvio, né? Que é colocado da seguinte forma também, entre aspas, porque a fala de um dos personagens é: você critica sua família, seus colegas, a sociedade por ser fascista, mas não me parece particularmente simpáticos aos pretos, gays, transexuais, nem às tartarugas. Parece que nutre mais ódio por quem é contra esses grupos do que simpatia pelas minorias. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante aqui. E aí eu queria te perguntar dessa parte especificamente, aonde, na sua opinião, obviamente, aonde isso é modismo ou é essência humana mesmo? Eu acho que é uma essência muito dessa geração, de que é muito combativa, que é aquela coisa que eu falei mesmo, sabe o que precisa atacar, mas não o que quer defender. Tem um canal que eu vejo muito sobre veganismo, eu nem sou vegano, mas é um tema que me interessa, eu acho que é um tema importante, na questão ambiental e tal. Mas tem um cara que eu sigo muito, chama Fábio Chaves, e que fala do veganismo, e ele fala, e o canal dele é sempre muito combativo e sempre muito para atacar, e as pessoas quem falou mal do veganismo, não sei o quê, mas o principal, que é a ideologia vegana, que deveria ser o amor pelos animais, é um canal que não fala nada dos animais, não trata dessa questão do amor pelos animais, trata da questão de atacar, não de atacar os carnívoros especificamente, mas de atacar quem fala mal do veganismo, entendeu? Então, eu acho que a defesa hoje em dia é muito feita atacando. Às vezes você nem saber exatamente por quê também, né? Em vez de você falar... Mas num bonde tentar ali, contaminar, né? Vou dar meio bichogrilismo aqui, mas em vez de tentar se contaminar pelo amor e de tentar, olha, o amor pelos animais e tal, você ataca os frigoríficos, você ataca a pecuária, entendeu? Sim. Mais atacar. Eu entendo que tenha que ser feito também, é uma postura combativa, que tem que atacar, não só no veganismo, mas em qualquer questão. Mas o ponto é a consciência, eu acho que é muito retrata essa geração, que é muito
vamos atacar né, quem está atacando esses conceitos, e mais do que defender, mais do que enaltecer o que a gente gosta. Verdade. E do que... Bom ponto. Eu adorei essa parte. Acho que tem tanta coisa nesse texto, tem tanta coisa pra gente pensar e discutir nesse texto, que é tão pequeno, mas ao mesmo tempo ele é tão grande, tão gigante nesse aspecto, né? Gostei muito. A gente tá quase chegando ao final aqui. Infelizmente, já deu nosso tempinho aqui. Tá super gostoso coisa, o papo, né? Tinha tanta coisa na pauta que eu fui passando, porque realmente o tempo foi correndo e a gente foi pegando o gancho da conversa e acabou Você sabe que eu acho que dessa forma. Esse é o primeiro podcast que eu participo na minha mesmo? vida. Porque que legal, que privilégio nosso. Porque eu fiquei muito na coisa da época de TV e tal, mas tô voltando. Você tá curtindo aqui, assim, esse formato? Sim, porque dá pra falar muito mais profundamente, né? Exato, essa é a ideia. Que maravilhoso. Que bom e que privilégio nosso ter você, primeira vez no podcast, ser o nosso aqui. Então, a gente tá finalizando, eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, a gente sai do Fé no Inferno, que é um livro de quase 400 páginas, pro Veado Assassino, que é um livro mais curto, né? Seu caminho daqui para frente é mais com esse fôlego do Veado Assassino? Como que você tá, assim, pensando? Um monte de gente perguntando o que eu tô fazendo agora. Eu não tô fazendo nada. Porque, e a segunda pergunta era sobre What's Next? Não tem, porque são 13 livros, acho que eu sempre tenho lá um respiro. Até pra reciclar, assim, né? Pra encontrar novos temas, novos formatos. E com certeza não vou fazer outro livro só de diálogos. Eu sempre procuro fazer coisas que eu nunca fiz. Claro, então, até porque você tá inovando o tempo inteiro. Só pela sua... Outros públicos. Pelo que você colocou aí, você está sempre ansioso, né, buscando aí a novidade. É por isso que você chegou nesse livro. Então, imagino que para um próximo você vai também ficar nessa inquietação. Né? Mas vai ficando mais difícil, porque eu já publiquei tanta coisa. Então, já fiz livro para criança, já fiz para adolescente. Pensar o que eu não fiz ainda, o que me estimula, né, como desafio, e para tentar novos públicos e conquistar novos espaços na literatura. Então, não tô pensando, assim, ainda tô pensando no que eu vou fazer, não tenho pressa, porque meu livro acabou de sair, já publiquei muito e tal. Sim. Então... É que a gente sempre fica esperando mais, né? É uma forma de botar uma pressão ali também. Mas quem tá ansioso por um livro meu, fala, você lê os 13? Exato. Procura que tem mais outros 12 aí pra você ler. Tá querendo livro novo? Tem mais 12 aí pra você, né? Eu tenho dos 13, eu acho que 10 estão em catálogo ainda, dá pra achar fácil. Não, mas você sabe que você falou uma coisa que eu adoro. Tanto na música, quando eu descubro um artista que tem uma vida e eu falo, meu Deus, tem tanta coisa boa aqui que eu não conhecia, que eu vou conhecer agora. Então é quase como se ele estivesse lançando uma música ali por semana, por mês, pra mim. E a mesma coisa também na literatura. Então, assim, eu adoro quando eu descubro um autor que, tipo, eu descubro um livro, aí eu vejo que ele tem, tipo, 10 publicados. Eu falo, meu, que coisa maravilhosa. Sei lá, eu descobri Adriana Lisboa, né? Olhei pra trás... Eu li o Sinfonia em Branco, fiquei apaixonado. Olhei para trás, ela tinha muitos livros escritos. Eu falei, meu, que coisa maravilhosa. Olha quanto da obra da Adriana que eu vou poder ler, sabe? A Sinéad O'Connor morreu agora, que eu adoro. Um monte de gente falando assim, ele queria um álbum novo dela. Eu falo, você ouviu todo? Eu tenho todos na minha casa. Tô cansado até de ouvir todo. Tem muita coisa para descobrir. É isso aí. Bom, chegamos aqui ao final. Queria te agradecer demais. Foi uma delícia o papo. Verdade, vamos botar o chifre para finalizar aí em grande estilo. Foi demais, assim, acho que você trouxe ótimas referências, novas referências, títulos que você foi falando, eu fui anotando aqui também, porque não conhecia mesmo. Super obrigado, boa sorte com o livro. Tenho certeza que tem vida longa, que vem o 14º, sem querer botar uma pressãozinha aí, mas já botando. Então, super obrigado, Santiago, pelo seu tempo. Aí a gente acaba, aqui em São Paulo, acaba se cruzando ali nas livrarias e tudo, nos eventos literários. A gente não tinha tido a oportunidade ainda de conversar mais, mas eu já estava te acompanhando o seu trabalho já há um tempo. Então, assim, super obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por essa conversa deliciosa, por ser você, por ser as suas verdades, por você ter, pela sua voz, pela sua coragem.
Senão, como eu falei, a gente fica aqui sempre falando das mesmas coisas, das mesmas obras, das mesmas cores. E a ideia aqui é que, por isso que chama Histórias Diversas, é para a gente trazer diversidade para cá, diversidade de conversa, de pessoas, de mentalidade, de tudo, que a gente quer trazer pautas novas para a mesa, para a gente não ficar falando ali sobre o mesmo mundo, o mesmo universo, como eu falei, as mesmices, né? Então, super obrigado aí mais uma vez. Que fica o convite aqui para um próximo livro, você vir aqui para a gente falar dele aqui também. Então, super obrigado aí, tá? Eu que agradeço. Maravilhoso. Gente, super obrigado aí também pela audiência. Não deixa de seguir o canal aí nas redes sociais, no YouTube, para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Um beijo grande, fiquem com Deus, comentem aqui o que vocês acharam do conteúdo, quem vocês gostariam de ter aqui no pod, que a gente obviamente vai fazer o contato aí para tentar trazer aqui para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê aí no próximo episódio em breve, tá? Beijo.